Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, o Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossos estudos, volume 256, 10 de agosto de 1899. Fala da justiça e como Jesus fica ferido pela simplicidade. Esta manhã veio o meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu desciam como dois candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra, e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal, que nem sequer se podia rezar, e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: minha justiça foi longamente retida, e com razão. Quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram, destruir nelas toda a justiça. Ousaram destruir nelas toda a justiça. Assim, nada eu encontro justo no homem. Tudo nele foi desfigurado, nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste? Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-a em ato de ferir o homem. Eu lhe disse: Senhor, que faz? E ele: não temas. Olha, esta bola de fogo fará logo, e não castigará mais que aos maus. Os bons não receberão dano. E eu acrescentei: Senhor, quem é bom? Somos todos maus? Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, e não engano, nem me podem enganar. Assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano. Então, acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, e nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade, outra qualidade do meu ser. O ser simples, tanto que penetra em toda parte, e não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim, a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, reintroduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bom, e encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, não fica manchada, porque, sendo simples, prontamente se libera sem receber dano algum. É tão bela simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples, e ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Então é muito importante esse trecho, muito sério mesmo. Então, por que ele falou disso com a Heloísa, né? Ela é a alma simples que está acalmando o coração dele, que está agradando ele, né? Ou ela tem que ser simples e ele está ajudando ela a isso, né? Vamos ver aqui. Somos todos maus. Quem é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós,
senão para a tua infinita misericórdia. E assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me podem enganar. Assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade. Outra qualidade do meu ser, o ser simples, tanto que penetra em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Então, por isso há essa realidade da infinita misericórdia dele, né? Nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim, a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu e introduz-se nos corações para conduzi-los a mim, né? Dizendo dessa infinita misericórdia, né? Que é a verdade. Penetra em tudo que é bom e encontrando-se com os pecadores, que é o mal, né? Para ver o mal que fazem, não fica manchada. Então ela não se assusta com o mal dos homens, que é o que aconteceu com a Luísa na hora de rezar para ele, né? Porque sendo simples, prontamente se libera sem receber dano algum. Então ela não se, né? Na hora que ele fala que, eu só vou castigar os maus, os bons não vão receber dano algum. Ela fala, mas quem é bom? Então ela é simples, né? Porque ela está sendo justa. Quem é bom? Só tu é bom, ninguém é bom. Então usa a sua infinita misericórdia e aí todos vão ser aplacados. Então ela é a alma simples aqui, né? E ela penetrou no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bom e encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, ela não fica manchada. Ela não se assusta, não fica assim, eles merecem mesmo, pode mandar, né? Porque sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Então é muito bonito essa realidade da simplicidade, ver, né, agir com justiça, porque a justiça é que ninguém é bom, né? Isso é a justiça. A verdade é que Deus é misericórdia infinita, né? E pode perdoar e aplacar. E aí a simplicidade é ela rezar pedindo essa realidade, usando os dois elementos que ela conhece, né? Da verdade e a justiça. E ela penetra no céu e se introduz nos corações para conduzi-los a Jesus. Aí é lindo, né? Maravilhoso esse trecho. Mas aí tá bom. Por enquanto tá bom. É o que Deus colocou no meu coração sobre a Luísa ser simples. E aí amanhã eu falo mais sobre isso, que com certeza tem mais coisa para falar, porque é um elemento muito importante a simplicidade. E aí eu vou pedir para Jesus me ajudar, tá bom? Jesus, eu confio em vós, fit. Aí a simplicidade, justamente é o trecho assim, né, que a pessoa é simples, ela penetra em qualquer situação, ela aceita qualquer coisa que acontece. Por exemplo, aquela coisa assim que Jesus fala assim, olha, aconteceu, alguém te humilhou, foi eu que fui o responsável. E aí você fala, mas como assim? A pessoa, ela fez isso, ela fez aquilo, ela arrumou confusão, ela não sei o que lá. Você tem que calar sua boca
Ele está falando que foi ele e acabou. Então você tem que ser simples, entendeu? Então, assim, não há nada que possa ocorrer que eu não penetre dentro. Então a pessoa aceita penetrar dentro daquilo. Ah, então aquela pessoa me humilhou, aquela pessoa é ridícula, aquela pessoa faz uma coisa absurda, é infantil, e eu tenho que aceitar que foi o Senhor que fez isso para mim, que foi algo que o Senhor quis. Entendeu? Então, você vai aceitar qualquer coisa. Então, eu penetro dentro, eu penetro no céu, nos abismos, no bem, no mal, mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Então, não se suja, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim a alma com a justiça e com a verdade. Então, se ela está andando, fazendo as coisas certas, no meu caso, com meu sogro, essa história aí toda que eu mandei para você, no meu caso, com meu sogro, eu não fiz nada de errado. Eu estou junto da justiça e da verdade. Eu agi na justiça e na verdade que eu conheço, tá? Então, eu tenho que entender que o problema não é meu, o problema é com meu sogro e com meu marido, é coisa deles. E aí Jesus quis que eu sofresse essa humilhação, tem os seus motivos, tem os seus propósitos, e eu acabei narrando na Escola da Divina Vontade isso hoje. E assim eu fui o bode expiatório da situação, eu fui o Cristo que precisou, né, assumir aquele posto e ponto final. Então, o fruto da simplicidade é isso, a pessoa penetra no sentido verdadeiro da coisa, no sentido espiritual mais profundo que leva à glória de Deus, e aí você consegue introduzir nos corações para conduzir as pessoas a ele, para fazer elas entenderem. Então, eu fiz isso na escola hoje, para as pessoas entenderem que aquilo que aconteceu não é para o mal, é para o bem, é para levar meu sogro para o céu, para levar meu marido para o céu, né, tal, para ajudar eles a evitar purgatório e tal, né. Então, penetre em tudo que é bem, encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem. Não fica manchada. Então, você não fica manchada. Aquilo, você não fica se sentindo manchada. Você fica manchado, você é manchada pela visão das pessoas que vão falar mal de você. Mas você não fica se sentindo manchada, entendeu? Porque sendo simples, prontamente se libera sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração nos anjos e nos homens. Então pode acontecer qualquer coisa com você. Deus, ele quis uma humilhação, você era inocente, não precisava você ter passado aquilo. Mas só que Deus quis usar você. Então você tem que ser uma alma simples. Em qualquer circunstância que acontecer, você não tem que ver culpa em você, ficar com escrúpulo, magoada, ofendida, triste e tal. Isso é não ser simples. Isso é ter parte com aquilo, querer ter autoestima com aquilo, querer ter parte naquilo, ser alguma coisa. Então, simples é a pessoa que deixa passar por ela, né? Ela deixa aquilo passar por ela e ela não vai se magoar por isso. Ela vai ser simples de entender o propósito de Deus e, né, colaborar com Deus, tipo assim. É o que eu entendo de simplicidade. Esta manhã veio meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo me deixado só, vi que do céu desciam como 2 candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal que nem sequer se podia rezar e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: minha justiça foi longamente retida e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Há assim nada de encontro justo no homem. Tudo foi desfigurado, nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração, interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste? Como diz o próprio tema, né? Fala da justiça. E
o que é apresentado aqui, né, é o castigo que está sendo enviado do céu, né, para a terra, em forma de raios, de granizadas, né, como fogo descendo do céu, né? Isto pode ser que realmente vá acontecer, né, no final dos tempos, a gente não sabe, ou pode ser uma forma assim figurativa de dizer, né, que representa a ira de Deus em relação às criaturas, né, que era como um temporal, né, uma fúria do temporal. Então é uma coisa assim, né, para destruir mesmo, plantas e homens, né, destruição. Por quê? Por causa da maldade do homem, né? Por causa da falta da forma, né? Como Jesus está sendo tratado, como as coisas dele estão sendo cada vez mais ignoradas, as coisas sobre Deus, né? Eles estão excluindo Deus e colocando o inimigo de Deus no lugar. E a justiça, né, perante Deus, ela é aquele equilíbrio, né, que fica pesando na balança, né? Para qual lado pende mais, né? Ou mal ou bem, né? E se a gente for analisar, né? Existe o bem, existe o mal aqui, né? E o bem que é feito aqui na Terra é Deus que realiza, né? Através das criaturas. As criaturas, as pessoas que estão com Ele, né? Que o amam, que o respeitam, né? Elas dão abertura para Ele realizar o bem. Assim, da mesma forma que as pessoas que são inimigas de Deus dão abertura para o mal também, né? Ser feito através delas. E essa balança, né, da justiça, ela está pendendo para o lado do mal, né? O mal está pesando mais. E a justiça, ela precisa equilibrar, né, essa balança, né? No sentido assim, de que as pessoas não podem entender que o mal, ele é melhor que o bem, que o mal vence o bem, né? Porque Jesus, ele é a misericórdia, ele é o amor, né? Por ele não puniria, ele não castigaria, porque ele até queria ficar mais na terra, ele não queria ter ressuscitado e subido aos céus, assim, ele queria ter ficado lá mais tempo, né, para poder fazer mais pelas criaturas. Mas a justiça divina é algo assim que não permite, né, não permite que, digamos assim, entre aspas, né, que Deus se humilhe, né, perante os homens mais do que ele já é humilhado. É preciso que a justiça mostre que ele está no controle de todas as coisas, que se ele disser basta para o sol não brilha mais, a escuridão toma conta e aí acaba a vida na terra. Então ele é que está mantendo tudo e as pessoas não reconhecem, não amam, não agradecem, ainda por cima pisam nele, pisam em tudo que ele faz. Então ele é preciso, né? Preciso que a justiça, né, envie castigo sobre a humanidade, porque os castigos vão fazer com que as criaturas, né, se voltem para Deus, que elas passem por um sofrimento muito grande e aí elas buscando a Deus, elas vão estar tendo uma chance de salvar, né? As almas vão se conectar com Deus, né? Na hora do sofrimento, as pessoas buscam a Deus. E aí é onde Ele, né, com a misericórdia dEle, no momento que a pessoa está ali nas últimas horas, é que Ele, né, faz com que a alma o conheça verdadeiramente. E ela, depois de ter passado pelo sofrimento e vendo que ela não é um nada, né, que sem Deus, né, ela não é capaz de nada,
ela não é capaz de impedir um vento sequer para segurar um telhado de uma casa. Ela não tem poder para nada, né? Sem Deus. Deus é que vai ser a proteção, vai ser o auxílio, vai ser aquele que vai protegê-la de todo o mal, não só físico, mas também espiritual, digamos assim, né? Não só físico, material, mas também espiritual. E a Luísa começa a rezar, né? Então, porque ela vendo tudo isso está acontecendo, o que ela vai fazer? Rezar. Então, as pessoas, quando estiverem diante de uma catástrofe tão grande, né, que Deus permite para que elas acordem, né, elas vão começar a rezar para aplacar o Senhor, para aplacar a ira dele. Jesus responde para ela, né, minha justiça foi longamente retida e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Ah, sim, nada de encontro justo no homem, né? Ele não encontra nada de honesto, de reta intenção, de interesse em Deus, nada de reto, assim, é só maldade, é só engano, é só corrupção, é ódio, é vingança, é ganância, tudo isso, né, que torna o homem desfigurado nas suas palavras, né, ao se tratarem um ao outro sem respeito, a ofenderem, a xingarem uns aos outros, né, em tudo que eles fazem, até nos passos, ele está desfigurado, né, porque é como se ele estivesse andando de cabeça para baixo, né, como a criatura vivendo fora do modo como Deus criou para ela viver, né? Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto, né? As pessoas vivem agora, né, de golpes, enganando uns aos outros, né, com fraudes, né, com injustiça de todo que a gente vê, né, constantemente acontecendo. E Jesus diz que tudo isso vai penetrando no coração dele, né? Tanto que é como... Não, vai penetrando no coração das pessoas, né? Penetrando no coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. O homem se tornou uma adega de vícios, porque fora ele faz atos, né? Que são, por exemplo, fumar uma droga, usar uma droga, né? É um ato externo de um vício, mas internamente o ato de fumar é externo, mas internamente ele tem vícios de pensamentos ruins, vícios no sentimento dele. Então é uma adega de vícios mesmo, né? O homem se reduziu a isso, né? Então, quando o homem se reduzir a isso, quando a maior parte eu entendo assim, das pessoas chegarem a um limite, né, aí a justiça vai agir. E a Luísa disse, enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-se em ato de ferir o homem. Eu lhe disse, Senhor, o que faz? E ele disse, não temas, olha esta bola de fogo, fará fogo e não castigará mais que aos maus, que os bons não receberão dano. Então ela via, né, Jesus como uma bola de fogo, né, que simboliza a ira, né, a ira de Deus que quer ferir o homem, ferir assim no sentido de castigar, de fazer ele sentir uma dor muito grande por estar ofendendo a Deus, né, sentir uma dor muito grande de ter que desapegar das coisas, das pessoas, dos vícios, né? Porque é só no sofrimento, né, que essas coisas acontecem. Porque a pessoa, ela, por exemplo, numa enchente, ela perde tudo que ela tem. E aí ela vai começar
ela se une a Deus para dar forças para ela continuar a viver e lutar para ter tudo de volta, né? Para construir tudo novamente. Então ela vai se unir a Deus para pedir força, porque sem Ele ela sabe que ela não vai conseguir, né? E ela precisa continuar. E a Luísa ele diz que Jesus diz antes, né, que esse castigo ele não vai atingir tanto os bons, né? Os bons não vão receber na mesma intensidade do que os maus, mas todos vão sofrer, né? Se esses castigos vierem a acontecer, todos irão sofrer, mas os maus sofrerão mais, porque são muito apegados, né? As pessoas que são apegadas às coisas materiais, quando elas perdem, elas sofrem muito mais do que aquelas que não são, né? E então a Luísa diz: Senhor, quem que é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Então, o que a Luísa diz, né, é o que eu falei já acima, né? Nós não somos capazes de nada de bom, né? Nós só somos capazes de fazer o mal, né? Porque o bem quem faz através de nós é Deus. Mas ela está dizendo para ele não olhar, né, para a maldade do homem, mas sim para a infinita misericórdia dele. E ele diz: a filha da justiça é a verdade. Então, que não existe a verdade, que a criatura não é capaz de conhecer a verdade se a justiça de Deus não mostrar para ela, né, quem é Deus, né, e o que é viver sem Deus. Então a justiça é que vai mostrar a verdade, porque hoje em dia está cheio de pessoas nas redes sociais falando a verdade, né, que é a palavra de Deus, né, aqueles que são sérios mesmo, que levam a sério, né, que realmente fazem por amor a Deus, fazem, né, com a intenção mesmo de levar as pessoas ao conhecimento de Deus, da verdade, né, que ele ensina, que ele é. E ele diz: assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem podem enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Então ele é a verdade eterna, né? Ninguém pode enganar ele, né? E ele não engana ninguém. Ele é a verdade não é mentira. A verdade é a verdade, só existe uma verdade, que é Ele. Então a alma que possui a justiça, em tudo que ela faz, ela resplandece a verdade. Então a pessoa que está, por exemplo, pregando na internet e ela conhece a justiça, porque a justiça, né, ela é mãe da verdade. E então essa pessoa, em tudo que ela for fazer nas ações dela, ela vai, né, falar a verdade, ela vai ser verdadeira. Então ele diz: portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a fala da luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Então a pessoa, por experiência, né, por ser uma pessoa que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, ela tem essa experiência com a verdade, com a verdadeira luz da verdade, né, aquela que vai iluminar os outros, né, dizendo a verdade, falando a verdade, não tentando enganar as pessoas, como tem muitos, né, nas mídias, né, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas, criando religiões onde, esses dias, acho que foi ontem, eu vi lá a igreja da parede preta, né, que criaram, né, neste lugar. O rapaz estava dizendo que ele foi lá para poder pregar nesse lugar e não quiseram, porque lá é tudo liberado dentro desse lugar, menos a verdade. Qualquer coisa pode
pode falar sobre qualquer coisa lá dentro, menos sobre a verdade de Deus. Então, quem possui essa verdade, ele faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Né? O rapaz queria ir lá para mostrar a verdade, mas não deixaram, porque lá a verdade não entra, lá é trevas, tanto que ele chamou como igreja da parede preta, né? O que é o preto? É a escuridão, trevas, né? Então é o lugar das trevas ali, com o nome de igreja. Então, se alguém quer enganar aquele que tem experiência, a verdadeira luz da verdade, ele tem a verdadeira luz porque ele é iluminado por Deus. Se alguém quiser enganar essa pessoa, essa verdade, ela vai iluminar aquele lugar. Então, quando a pessoa ela admite, né, ela é advertida pela falta de luz que ela tem em si, então ela logo percebe que ela foi enganada, né? Como essas pessoas, um dia eles vão ser advertidos da falta de luz que eles têm neles. Eles estão nas trevas. Então, aí eles vão conhecer que eles estão enganados e estão enganando. Porque acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesmo. Um dia a verdade vai ser apresentada diante dele. E ele não vai, né, com essa luz que vai iluminar as trevas da mente dele, do coração dele, ele não vai mais conseguir se enganar nem ao próximo e também não vai mais ser enganado. Jesus continua dizendo: fruto que produz esta justiça e essa verdade é a simplicidade, outra qualidade de meu ser, o simples, tanto que penetra em todas as partes, não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro, penetre no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Então Jesus, ele diz que a simplicidade, ela é o fruto da justiça e da verdade. Porque uma pessoa que conhece a verdade, ela é justa, ela é uma pessoa simples, que quando chega alguém para ela para falar alguma coisa de Deus, ela ouve porque ela é simples, porque ela conhece a verdade. Isso é uma qualidade de Deus, ser simples. E nessa simplicidade dele, ele penetra em todas as partes, ele penetra no coração dessas pessoas que estão na mentira, na escuridão, nas trevas. E não tem nada que faça com que ele não entre no lugar onde há engano, há mentira. Ele pode penetrar nos abismos, ele pode penetrar no bem, no mal, mas por ele ser simples, mesmo ele, né, adentrando no mal, como ele, né, vai nesses lugares onde as pessoas estão nas trevas, ele não se suja. Então esse rapaz que foi lá neste lugar para, não sei se é para conhecer ou para tentar evangelizar aquelas pessoas nessa igreja da parede preta, ele na simplicidade dele, ele foi até lá. Por quê? Porque ele conhece a verdade e ele sabe que a justiça de Deus não permite, né, que as pessoas falem em nome dele no lugar daquele. Então ele foi lá para levar a verdade, mas ele não se sujou, mesmo as pessoas não aceitando ele lá, não querendo ouvir a verdade. Ele não se sujou com a mentira, com as trevas que há naquele lugar. Jesus está dizendo que essa simplicidade, ela introduz nos corações para conduzi-los a Ele. Né? Ela também penetra em tudo o que é bem,
e até encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem. Não fica manchada. Essa simplicidade, ela vai em toda parte. Que quem é simples aceita, quem é simples concorda, quem é simples vê a realidade, não fica achando que ela é dona da verdade, que ela sabe de todas as coisas, né? Então, ela vai até os pecadores para conduzi-los a Jesus. Ela penetra em tudo o que é bem, né? A simplicidade, um exemplo assim de penetrar no que é o bem é quando as pessoas elas ouvem o canal aqui Fiat Voluntas Tua e elas compreendem, né, tudo que está sendo dito ali e não colocam nenhuma oposição com aquilo, porque elas são simples. Então elas vão, né, em busca da verdade com simplicidade e aí elas conseguem ver o bem, elas não, como digo assim, não têm orgulho, né? Porque uma pessoa que tem orgulho e acha que sabe de tudo, ela não é simples. Então ela não consegue, o bem não consegue penetrar nela, né? O bem daquilo que está sendo falado ali, por exemplo, no canal do YouTube, né? Todo o bem que ali está sendo falado sobre a divina vontade, né? A pessoa, se ela tiver um orgulho muito grande, achar que ela sabe muito, ela tiver uma soberba muito grande, que é o contrário da simplicidade, ela vai achar que aquilo ali tudo é o contrário do que diz ser, né? Que aquilo ali está ofendendo a Deus, quando não é a verdade, porque ela não se deixou se introduzir, né? Não deixou aquela verdade introduzir no coração dela para conduzir ela para Ele, para Deus. Ela fica como cega, porque ela não consegue ver a verdade. Jesus termina dizendo: é tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples, e ela é a causa de admiração dos anjos e dos homens. Então Jesus, ele gosta da simplicidade, ele olha para os corações das pessoas e vê ali, né, uma pessoa que não é arrogante, que não é orgulhosa, que não é soberba, né, vê um coração que está aberto, né, e que não se deixa contaminar pelo mal. E o coração dele fica atraído, né, para olhar para essa alma simples, porque ela é causa de admiração até dos anjos, até, né, outros homens ficam admirados ao ver uma pessoa que é simples, que tem a simplicidade de aceitar, né, de aceitar as verdades, de aceitar a verdade quando é dita para ela, né, de não querer se defender dizendo que ela é quem sabe das coisas. Não, ela aceita porque ela é simples. Amém. Fiat.